Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu faço parte da Beta e a gente preparou essa aula para te ajudar a fazer uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, que é refletir sobre qual que é o rumo que a sua vida está tomando e como é que você pode mudar ele para uma direção melhor, uma direção que te aproxima mais da felicidade do seu ideal de uma boa vida. A gente fez a aula separada em basicamente 3 partes, para deixar a parada simples para você. A gente vai primeiro fazer uma reflexão sobre onde você está hoje, fazer um raio-x do seu trabalho atual. Depois a gente vai falar sobre quais são os seus objetivos para 2026, ou objetivo, e depois no final, a gente vai falar sobre os caminhos que você pode trilhar para poder chegar nesse objetivo. Essa não é uma aula só expositiva, tá? A ideia é que você vá fazendo conforme a gente for explicando as coisas. Então, antes de mais nada, eu já recomendo que você pegue um caderno, tá? Uma caneta, ou então um computador, um celular, qualquer coisa para você começar a anotar, porque a gente agora vai começar a parte 1. Parte número 1, raio-x do seu trabalho atual. Galera, para isso a gente vai utilizar um framework, tá? Um método que a gente fala muito aqui na Beta, que é o FAST, que basicamente ele diz que toda satisfação ou frustração que você pode ter em relação ao seu trabalho, né, a sua atividade que você pratica para poder ganhar dinheiro, está relacionado com 4 principais esferas. A primeira delas é a sua função, o segundo é o ambiente, o terceiro é o seu salário e estrutura e, por final, o seu tempo e também o estilo de vida que aquele trabalho te proporciona. Então a ideia é que a gente passe por cada uma dessas 4 coisas para você refletir onde é que está de fato as suas insatisfações dentro de todo o seu trabalho atual, no seu estilo de vida atual. E onde é que estão as coisas que talvez você goste de fazer. E aí, começando aqui pela função, são 3 principais perguntas, tudo bem? A primeira delas é: o que você faz hoje e você não gosta de fazer, tá? Então eu queria que você já anotasse aí. Tipo assim, aquelas atividades que hoje você tem que fazer no seu trabalho que você não suporta, que toda vez que você faz, você se desmotiva. A segunda pergunta é: o que você faz que você gosta de fazer? Tá? Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que trabalha lá no escritório corporativo, tem que ficar fazendo um monte de coisa na planilha e de vez em quando ela tem uma reunião criativa com o time para poder pensar em novas soluções. Pô, a pessoa odeia planilha, odeia tudo, mas ela gosta daquele momento lá, criativo, de discussão com o time. Então é basicamente você colocar o que você tá fazendo hoje que você gosta de fazer. E por fim, a terceira pergunta, tá? É o que você gosta de fazer, mas hoje não tem a oportunidade no seu trabalho de fazer. Vou te dar um exemplo. No meu último trabalho, eu sempre adorei falar, eu adorava conversar, pra mim sempre foi um prazer, assim, palestrar e falar, me comunicar. E no meu último trabalho eu tinha que ficar muito tempo fazendo coisa só de computador. E aí eu fui percebendo, caramba, eu tenho esse talento de comunicação que eu não tô usando pra nada no meu trabalho, que é o que eu mais faço na minha vida. Então a terceira pergunta é basicamente você anotar o que você gosta de fazer, que você acha que você é bom fazendo, mas que hoje você não tem a chance de fazer. E aí, muito importante, galera, vocês podem ir dando pause aqui na aula pra poder preencher e depois ir continuando, porque você vai terminar essa parte 1 aqui, de fato, com um diagnóstico, né, do que tá te fazendo feliz e infeliz no seu trabalho atual. A segunda etapa que a gente vai começar aqui é com a parte de ambiente, tá? E aí eu queria te perguntar, são 3 perguntas também. A primeira delas é: o ambiente de trabalho hoje, onde você tá, ele te energiza ou te adoece? É um lugar que você vai com prazer, que você sai de lá uau, ou não? É um lugar que te traz pra baixo? Já a segunda pergunta é se você tem autonomia hoje, se você sente que você tem liberdade para colocar as suas ideias, para fazer as coisas no trabalho, ou se você é microgerenciado, se você tem aquela sensação que sempre tem alguém ali atrás te mandando fazer as coisas, te vigiando e tudo mais. Porque vários estudos já descobriram que o ser humano em si, ele precisa ter autonomia para fazer as coisas, né? A gente precisa se sentir livre, mesmo dentro de uma empresa, para poder fazer as coisas, colocar em prática aquilo que está na nossa cabeça. E tem muitos ambientes de trabalho onde isso não acontece, onde você é microgerenciado, é vigiado em todos os momentos. E a terceira pergunta, que é basicamente de sim ou não, é se hoje você se sente à vontade para errar e aprender. É se você está num ambiente onde o erro ele é valorizado, onde você pode errar, aprender e depois tentar de novo, ou onde o erro é, assim, crucificado, né? Então, se você errar, você corre um risco de demissão ou de passar uma vexação, né? Uma vergonha pública. Então, responda. No lugar que você está hoje, né? Você se sente à vontade para errar e aprender ou não? Agora a gente vai para a terceira parte, que é a de salário e estrutura. E a primeira pergunta é: hoje você ganha proporcional ao resultado que você gera? Não é muito raro encontrar pessoas que às vezes elas estão em funções, em empresas onde elas geram um valor enorme para aquela companhia, mas elas não são remuneradas de acordo com o valor que elas geram. É o seu caso? A segunda pergunta é se você tem um potencial real de crescimento, se você tem uma perspectiva dentro do lugar onde você está. Você vê que se você continuar trabalhando muito, você vai crescer, você vai ser dono de uma parte da empresa, você vai ganhar um retorno financeiro muito alto ou não? Ou isso pode demorar décadas para acontecer ou, quiçá, nem acontecer? E a terceira pergunta, que é muito importante, é: o que você faz hoje está te fazendo crescer
e evoluir? Tipo assim, você sente que você tá numa crescente, que isso tá te dando ferramentas para você subir degraus na vida ou não? Ou isso simplesmente está servindo para você ter dinheiro para pagar suas contas do presente? E a partir disso, a gente chega na quarta e última etapa do raio-x do seu trabalho atual, que é tempo e estilo de vida. Hoje, são duas perguntas só. A primeira pergunta é: o seu trabalho hoje serve à sua vida? Ou seja, o seu trabalho é um meio para você viver da forma com que você sonhou e quer? Ou a sua vida serve o seu trabalho? A sua vida tem que se adaptar para você conseguir dar conta das coisas no trabalho. E a segunda pergunta é: hoje, quem tem mais autonomia, quem mais manda na sua vida? É você ou seu chefe? Se você quiser viajar, você consegue viajar ou você precisa da autorização do seu chefe? Se você precisar passar um dia com um familiar, se você não se sentir bem, você consegue fazer isso numa boa ou você precisa da autorização do seu chefe? A gente vive num país, né, o Brasil, onde muitas vezes o chefe ele tem um poder muito grande sobre as pessoas que trabalham na empresa, enfim, qualquer estabelecimento. E aí eu acho que é uma reflexão que você precisa fazer. Hoje, quem manda mais na sua vida, você ou seu chefe? E todas essas perguntas, tá? A ideia é que você leia, né, as respostas que você colocou para elas e você já vai começar a ver alguns padrões. Pode parecer muito simples, mas na maioria das vezes essas coisas estão no ar na nossa cabeça, a gente tem alguns descontentamentos, mas a gente não para poder colocar no papel e falar: caramba, é isso. Putz, é isso que tá me deixando incomodado, é o financeiro. Ou às vezes tem a pessoa que ganha bem, mas o que deixa incomodado com ela é que ela tem que trabalhar muito, não tem controle da vida dela. Ou às vezes é porque ela tá num ambiente ruim, tóxico, né, que as pessoas ali estão falando mal e tudo mais. Ou então ela tá fazendo uma parada que ela odeia. Né? Às vezes a pessoa pode ganhar muito bem, mas se ela faz algo que ela odeia, ela não vai ser feliz. Então, a ideia disso é a gente fazer um raio-x, tá? Para você entender hoje onde é que estão as suas insatisfações para a gente poder ir para fase 2. A fase 2 é estabelecer o seu grande objetivo de 2026. Eu li um livro há um tempo atrás chamado Mais Esperto que o Diabo, onde o autor, Napoleon Hill, né, que foi um dos maiores escritores da parte de desenvolvimento pessoal, ele dividia as pessoas em dois grupos, as pessoas alienadas e as pessoas não alienadas. As alienadas são as pessoas que levavam a vida sem nenhum objetivo, sem nenhuma grande meta, né? É aquela pessoa que você conversa, ela tá desmotivada, mas é o que tem pra hoje. E essas são a maioria das pessoas do mundo, de acordo com o autor. E tem algumas pessoas que são as não alienadas, que são aquelas pessoas que têm objetivos, que sabem o que elas querem da vida, que têm um propósito e que elas estão caminhando em direção àquele propósito. Já faz algum tempo na minha vida que eu coloquei objetivos pra mim, fui atrás e consegui realizar eles com um método muito simples. Eu já sonhei em ser líder de um movimento estudantil, eu já quis dar uma volta ao mundo, né, mochilando, eu também já sonhei em sair do meu emprego e começar a viajar o mundo e trabalhar online, e eu também já sonhei em abrir uma empresa que tivesse um faturamento alto no primeiro ano. Todos esses foram objetivos que eu coloquei pra mim em algum momento da minha vida, e eu realizei todos eles. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que uma das principais razões que me ajudou a conseguir alcançar esses objetivos é, primeiro, eu sempre tive um grande objetivo de cada vez. Eu não tinha, tipo assim, 10 metas na minha vida. Não, eu tinha um grande objetivo. E outra é que eu trabalhava pra ele até conseguir. Eu não parava antes. Eu vejo que muitas vezes, ainda mais agora, né, tipo assim, final de ano, começo de ano, essa época, as pessoas elas começam a colocar 1 milhão de metas e de coisas que elas querem consumir, de peso que ela quer perder e de mais 1 trilhão de coisas. E aí, quando chega, passa 2, 3 meses, nada daquilo foi resolvido. Por quê? Porque vira uma lista, né? E eu acho que quando um objetivo grande que realmente te move, você não precisa nem anotar ele. É uma coisa que já tá ali, tá intrínseca, tá dentro de você. E pra mim, uma coisa que é muito importante, ainda mais quando a gente coloca um objetivo que ele é desafiador, né? Não é uma coisa fácil, é que tem duas coisas que você tem que levar em consideração. Primeiro, é se você realmente quer aquilo, né? Se realmente é uma coisa que você quer, porque na maioria das vezes as pessoas elas acabam fazendo coisas que são sonhos de outras pessoas, né? É aquele caso clássico da pessoa que estuda medicina, direito, engenharia, porque era sonho do pai ou sonho da mãe. Um sonho da pessoa era ser artista, e aí ela foi seguir o sonho do pai. Ou às vezes, nem foi o sonho de outra pessoa, ela sonhava em ser artista, sonhava em ser jogador de futebol, sonhava em viver e viajar no mundo, mas ela tinha medo de que aquilo não fosse dar certo, ou que ela não fosse conseguir se sustentar e ganhar dinheiro, aí por isso ela foi e estudou direito, porque é mais seguro, mas ela deixou o sonho de lado. E é muito absurdo quantas pessoas vivem a vida dessa forma, abrindo mão daquilo que elas sonham. Pra mim, o que é mais importante é você ter clareza de que, caramba, é isso realmente que eu quero demais isso. E segundo, é você aprender a curtir o processo.
né? Então, por exemplo, um dos objetivos que eu coloquei pra mim foi ter mais de 100 mil seguidores criando conteúdo. E aí eu vou falar pra vocês, quando eu comecei, até quando eu tinha 10 mil seguidores, 15, 20, 30, já era legal, né? E eu tinha aquilo na minha cabeça, putz, um dia eu vou chegar no 100 mil. Eu cheguei no 100 mil, agora eu botei 1 milhão e tá tudo certo, eu vou chegar lá. Mas o processo de chegar lá é maneiro. Eu não tenho que eu não tenho ansiedade, eu não vou ser feliz só quando eu chegar lá, eu já sou feliz aqui no caminho. Se você tem essas duas coisas, pode ter certeza que o objetivo vai fazer sentido e que você vai ter mais gás, né, pra conseguir chegar nele. E aí, essa grande coisa, esse grande objetivo pode variar bastante, né? Pra Mariana, que é uma aluna da Beta, o grande objetivo dela era conseguir morar perto da praia pra surfar. Pro Ricardo, por exemplo, era conseguir trabalhar em casa pra ter mais tempo pra ele. Pro Maurício, por exemplo, era poder trabalhar na Argentina para ficar junto com a namorada dele. Já o Christian, que também é aluno da nossa escola, queria ser nômade digital. Todos eles tinham uma grande coisa e eles conseguiram alcançar essa grande coisa. Eles começaram a trabalhar online, que foi um meio para eles poderem alcançar e chegar lá. O que eu quero sugerir para você agora? Tá? Para você chegar na sua grande coisa, uma coisa que eu sempre fiz, e eu tenho esse hábito de pelo menos uma vez por ano, eu me levar para algum lugar, né, só eu, sozinho, para poder escrever qual que é o meu grande objetivo do ano que vem. Esse lugar pode ser um café, pode ser um restaurante, pode ser a praia, pode ser, enfim, qualquer lugar onde você possa estar tranquilo, só você e uma caneta, um livro, né, um papel, um caderno ou seu computador, tanto faz. E o exercício é você pensar em qual é a grande coisa que você quer conquistar para sua vida em 2026. E a grande coisa, eu não tô falando, gente, de eu quero um carro, meu Deus, eu quero... Não, é o que você quer conquistar como estilo de vida. Você quer estar, por exemplo, ganhando tantos mil? Você quer estar morando em um outro país? Ou você quer estar trabalhando de casa para poder ficar mais tempo com seu filho? Não sei, né? Como é que você se vê no final do ano de 2026? E o exercício é você descrever, tá, o seu dia nesse lugar. Então pode ser inclusive agora, tá? Você pode fazer um pause agora se você tá vendo esse vídeo sozinho e você já escreve agora, porque é essencial que você tenha muito claro o que você quer alcançar para você mesmo em 2026, uma coisa só. Então você pode ter outros objetivos menores, tá? Perder 5 quilos, né? Comprar sei lá, um abajur novo, não tem problema. Mas qual é a grande coisa, né? Porque quando você tiver isso claro, né? Com isso muito bem cristalizado, você vai estar super pronto para fase 3, que é a próxima etapa, que quem vai te explicar é o Henry, o meu sócio, lá de Portugal. Muito prazer, eu me chamo Henry de Paiva, sou um dos sócios da Escola Beta e agora a gente vai falar sobre a fase 3, que basicamente consiste em você escolher um caminho seguro para você entrar no mercado digital, aquele que faz mais sentido para você. E sabe o que é melhor de tudo? Que o mercado digital como um todo pode ser resumido em apenas 3 grandes caminhos. E eu quero falar sobre cada um deles a partir de agora, para que você possa fazer uma análise sobre eles e identificar qual deles que faz mais sentido para a tua realidade, beleza? Então vamos lá. Basicamente, o mercado digital se resume em 3 grandes caminhos, como eu falei, sendo o primeiro deles a venda de influência. Então como que funciona esse caminho na prática, né? Basicamente, você pode ali produzir conteúdo, né? Começar ali a fazer vídeos para Reels, TikTok, YouTube, etc. A partir disso, você vai começar a influenciar as pessoas que vão começar a consumir o seu conteúdo e você consegue monetizar de várias maneiras. Por exemplo, você pode ganhar por views, né? Então, quando você está ali ganhando muitas views, por exemplo, no YouTube, TikTok, Facebook, etc., as plataformas elas começam a ver isso e elas começam, obviamente, a compartilhar com você ali um pouco do que elas estão ganhando com os anúncios. Então, você consegue ganhar ali uma quantidade de grana que pode ser interessante para você, especialmente se você tem muitos views, né? Outra forma que você tem de monetizar é quando você cria aqueles canais de membros, né? Por exemplo, o próprio YouTube tem isso. Você consegue ali criar um canal de membro, a pessoa vai pagar ali uma mensalidade, algo do tipo, e você tem um conteúdo ali direcionado exclusivo para aquela pessoa em troca dessa assinatura. E outra forma de você monetizar é simplesmente você fazendo parcerias. Então você pode fazer parcerias com grandes marcas que vão te pagar para que você consiga ali fazer uma publi para elas, né? Você vai divulgar essas marcas de alguma maneira. Então essas são as formas que você consegue monetizar no caminho da venda de influência. E aí, sendo completamente franco com você, esse é um caminho que ele é relativamente simples de começar, porque se você tem ali um celular, né, minimamente decente, que você já consegue se gravar e tudo mais, e você tem disposição para aparecer, você consegue começar nesse caminho. Só que aqui tem algumas coisas que as pessoas que te incentivam a começar nesse caminho não falam. Primeiro, que aparecer não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer aparecer, não é todo mundo que está disposto a botar a cara na câmera e ficar falando e se expondo e expor a vida, porque é isso que vai acontecer. Então talvez esse caminho possa não ser para você se você não tiver essa disposição, tá? O segundo ponto é que viralizar, ser relevante, está cada vez mais difícil, porque cada vez mais é fácil começar a produzir conteúdo. Então a disputa pela atenção das pessoas é cada vez maior,
naturalmente a concorrência na produção de conteúdo aumentou muito, né? E fica muito mais complicado você ser relevante, viralizar e tudo mais, enfim, tá cada vez mais difícil, essa é a verdade. Então você tem que produzir muito conteúdo, esse conteúdo tem que ser bem feito, estratégico, né? O que é uma coisa também que não é pra todo mundo, não é todo mundo que tem saco e vontade de fazer isso. Não é à toa que muita gente começa a produzir conteúdo e desiste. Você mesmo pode ter passado por isso, pode conhecer alguém que tenha passado por isso, né? Que tipo assim, começou a produzir e tal, aí os primeiros conteúdos não viralizaram, aí pá, desistiu, né? Foi deixando de lado, até que ficou totalmente de lado e a coisa acabou não fluindo, né? Enfim, e tem um outro ponto também que você precisa levar em consideração, que quando você publica uma coisa na internet, aquilo ali vai ficar ali e vai ficar à mercê do julgamento das pessoas. E existem pessoas que vão te julgar, que vão te criticar, que vão soltar muito hate em você. Não é todo mundo que sabe lidar com isso. Então se você tem problema em lidar com isso, isso pode ser uma questão pra você. Fora que tem um outro ponto também, que é um caminho muito inconstante, tá? Por exemplo, o próprio Lucas Bigodinho, que é meu sócio, ele produz conteúdo, né? Ele é muito bom, na minha visão ele é muito acima da média em produzir conteúdo, e ainda assim ele mesmo vai falar pra você, se você perguntar pra ele, que esse é um caminho constante, mesmo pra quem é influenciador grande com milhares de seguidores. Por quê? Porque do nada você vai ter um mês que você tem 10 milhões de views, 100 milhões de views, e no outro mês do nada cai pra 1 milhão. É muito inconstante, você não consegue garantir que você vai ter um determinado número de views pra você monetizar pelas views num valor que seja sempre bom o suficiente pra você. Além disso, a mesma dinâmica funciona com as parcerias. As parcerias são coisas pontuais, então às vezes vão aparecer 10 parceiros pra você e às vezes não vai aparecer nenhum. Então é muito inconstante, do nada você tem um mês maravilhoso, do nada você tem um mês terrível, tá? Isso acontece com vários influenciadores. Eu sou sócio de 4 empresas e 3 delas prestam serviços. Uma delas é uma agência de marketing e eu já atendi vários produtores de conteúdo. E acredite em mim, tem produtores de conteúdo com milhões de seguidores que tem esse problema, tá? Então isso é um problema bem geral do mercado pra quem segue esse caminho. Se você quer aparecer, é uma pessoa criativa, dinâmica, tá interessado em botar a cara, vai se expor, não tem problema com isso, vai lidar com hate, pode ser um caminho interessante, mas você tem que entender que é um caminho inconstante, bem certo e com uma concorrência muito alta. Então, sendo transparente, essa é a minha análise desse primeiro caminho. Então, o primeiro caminho envolve a venda de influência. E o segundo caminho envolve a venda de produtos, que podem ser físicos ou digitais. Ou seja, então eu posso, sei lá, vender copos como esse daqui, por exemplo, né? Então isso aqui é um produto físico que eu posso, sei lá, abrir uma loja virtual, que eu vou disponibilizar esse produto e as pessoas vão poder comprar. Ou então eu posso simplesmente, né, vender produtos digitais, que podem ser e-books, cursos e coisas do tipo. Esse é um caminho, inclusive, que você vai ver muita gente na internet faturando alto. Você vai ver uma galera compartilhando print do tipo, olha aqui, eu faturei 1 milhão com o meu e-commerce, faturei 2 milhões com o meu infoproduto e por aí vai. E de fato isso é possível, porque tem gente comprando produto físico e digital o tempo inteiro. Então as pessoas vão te mostrar esses prints de faturamento e muitos deles são reais. Só que agora, o grande porém desse caminho é que ele é um caminho que sim, é possível faturar alto, mas é muito difícil você lucrar alto. Porque olha só, quando você está falando, por exemplo, de vender um produto físico, né, de você abrir uma loja virtual, um e-commerce como a gente chama, né, e vender esse tipo de produto, tem que pensar que você tem que pagar o e-commerce, você tem que pagar o tráfego pago, você tem que pagar o produto, você tem que manter em estoque, que gera um custo para você, fora vários outros custos envolvidos aqui, taxa de cartão e um monte de outras coisas, imposto, enfim. Cara, tem muito custo. Então as pessoas vão mostrar ali o faturamento de 1 milhão que elas tiveram, mas elas não vão te mostrar que o lucro delas, na verdade, foi, sei lá, de 5%, de no máximo 10%. O lucro do pessoal que trabalha nessa área é baixo. E geralmente você precisa investir muito no início para começar. E isso vale tanto para o produto físico quanto o digital, né? O produto físico já tem isso de maneira muito clara, você tem que investir muito, né? Tem que botar muito dinheiro em tráfego, site, etc, para poder começar e o lucro é baixo. Mas infoproduto também. O infoproduto que tem um lucro maior, geralmente é aquele infoproduto que já tem uma certa escala, né? Porque no início é difícil você ser tão lucrativo, a não ser que você tenha milhares de seguidores, demanda reprimida, que é uma coisa bem rara de acontecer. Não acontece com todo mundo. Então é bem mais complicado do que parece. E sem contar que você tem que investir muito desde o início. Mesma coisa no infoproduto. Você tem que botar ali dinheiro em tráfego, criar página, você tem que criar anúncio, editar vídeo. Tem um monte de coisa para você fazer que envolve vários profissionais e tem que gastar muito dinheiro com isso, né? E além disso, essas duas vertentes demandam muito estudo. Você tem que estudar tráfego pago, tem que entender como é que é o mercado de infoproduto, o mercado de produto físico, tem que estudar estoque, tem um monte de coisa que você tem que estudar. Então é um caminho que assim, tem como você faturar alto? Tem, mas demanda muito investimento no início, não é todo mundo que tem uma grana forte inicial para aportar e começar, e é um caminho que tem margem de lucro bem mais apertada do que parece, tá? Então às vezes você vai cair ali no faturamento alto que as pessoas estão mostrando, mas o lucro delas não é tão alto assim. Às vezes a pessoa ela tá ali faturando 1 milhão, mas ela tá lucrando, sei lá, 50 mil por mês, entendeu? E óbvio, um lucro de 50 mil é interessante, né? Mas para pensar que pra pessoa faturar 1 milhão, ela tá correndo muito risco, ela tá investindo muito alto, né? E se ela tem um mês ruim, isso pode quebrar as pernas dela. Então assim,
eu já atendi vários e-commerces, tá? É a realidade praticamente de todos eles. E isso é uma questão bem complicada que você precisa levar em consideração. Então já falamos de dois caminhos até aqui, né? A venda de influência e a venda de produtos. E o terceiro caminho é a venda de serviços. Então o que acontece? Você pode aprender um serviço e prestar ele da sua casa ou de qualquer lugar do mundo. Um serviço que você presta online, um serviço digital, né? Que tipo de serviço a gente está falando aqui? Por exemplo, gestão de tráfego pago, ou então gestão de mídias sociais, criação de uma automação, criação de uma peça de design, criação de um site, criação de um texto que você vai usar para um e-mail, para um WhatsApp, enfim. Então tem vários serviços que você pode fazer da sua casa, de qualquer lugar do mundo, para prestar para pequenos negócios, autônomos, né, empreendedores no geral, produtores de conteúdo, porque é aquilo, você vê muito o profissional que fica ali na frente da sua tela, a pessoa que está produzindo conteúdo, mas por trás dela existe todo um time de prestadores de serviço que fica ali nos bastidores, né, que são pessoas que estão dando suporte para essa pessoa poder prestar o conteúdo dela. Dando o exemplo do Lucas Bigodinho, existe ali um social media que ajuda o Lucas a organizar o conteúdo dele, tem um editor de vídeos que edita os vídeos dele, você tem um web dev que faz o site dele, você tem um copywriter que faz o roteiro do vídeo que ele grava. Você tem um designer que faz ali, sei lá, o design da página web dele. Você tem um gestor de tráfego que faz o anúncio que roda no perfil dele. Você tem ali o gestor de automação que faz com que quando você comenta alguma coisa no Reels dele, você receba uma mensagem inbox com material. Então repara, vários profissionais estão ali nos bastidores dele para fazer o trabalho dele funcionar para você. E isso serve para vários produtores de conteúdo do mercado. E esse caminho, na minha visão, é o melhor caminho para quem está começando. E aí tem vários motivos para isso. Primeiro deles, você não precisa de um grande investimento para você poder começar. Você não precisa. Por quê? Porque se você aprende um serviço, um só, você não precisa aprender nem 1000 serviços, você não precisa se matar de estudar por meses, anos, não precisa. Se você aprende um serviço, você já consegue começar a vender. Por exemplo, você pode pegar e aprender um serviço simples, como edição de vídeos para Reels ou TikTok. Esse é um serviço que, sem brincadeira, você já aprende o suficiente para vender um serviço em 2, 3 dias. Basta você aprender a cortar vídeo, legendar, fazer ali alguns efeitos de transição, olhar ali alguns efeitos sonoros. Então assim, com poucos recursos, você já consegue atender praticamente mais de 90% das demandas, né? Se você souber ali os recursos principais, você já pega a maioria das demandas do mercado. Então você já consegue começar muito rápido. E você não precisa investir rios de dinheiro para aprender um serviço e já ir vender logo, né? Então isso é um ponto positivo pra caramba dentro desse caminho. Um outro ponto positivo é que você não precisa aparecer. Você não precisa produzir conteúdo, lidar com hate, nem nada do tipo. Você consegue ter processos para atrair clientes que não depende de você ficar aparecendo no celular das pessoas produzindo conteúdo, o que é um ponto também muito positivo para muita gente que não tem interesse em ficar aparecendo. Outra coisa muito positiva é que existem plataformas no mercado que você consegue se cadastrar nelas e elas trazem clientes de serviço para você. Então, basicamente, elas fazem um investimento em marketing para atrair pessoas que precisam de serviços e conectam essas pessoas com pessoas como você que querem prestar esses serviços. Então, essas plataformas, elas te ajudam demais a começar, porque elas fazem um trabalho duro de trazer o cliente até você. Óbvio, elas ganham uma porcentagem em cima da venda, o que é justo e tudo mais, mas ainda assim elas facilitam demais o trabalho para você dar o primeiro passo. E uma outra questão relevante é que você consegue vender serviços no modelo de assinatura, o que te dá previsibilidade. Então, por exemplo, eu posso pegar um serviço como gestão de mídias sociais ou gestão de tráfego e vender tipo uma assinatura da Netflix, onde o cliente paga uma mensalidade, enquanto ele tá pagando, eu tô prestando o serviço, quando ele para de pagar, eu paro de prestar também. Isso é muito bom porque, por exemplo, se eu tenho 5 clientes ali que estão pagando R$2.000 mensais, eu já tô faturando 10 mil por mês. E isso é um faturamento previsível. Eu entro no próximo mês, já tendo esses clientes, eu já sei que eu vou receber essa grana. Existem muitas demandas no mercado que vão ter valores altos e com mensalidade, o que é muito, muito bom para você. Por quê? Porque aí você não precisa fazer 1000 vendas para ter um resultado expressivo. Tipo, você quer faturar 10 mil por mês. Às vezes com 5 vendas, você já fatura 10 mil todos os meses, porque são projetos de 2 mil mensal, né, cada um deles. E aí com isso eu consigo faturar esse valor constantemente. Agora, por exemplo, vai abrir ali um e-commerce de vinho e vai vender vinho online e o vinho a R$50. Você vai ter que vender vários e vários vinhos todos os meses para bater 10 mil por mês. Então toda hora você tem um trabalho de conseguir o cliente do zero o tempo inteiro. Então aqui é uma vantagem muito grande, você consegue fechar projetos recorrentes. Então resumindo, é um caminho mais rápido para começar, que você consegue fazer a primeira venda em poucos dias, que você não precisa de altos investimentos para poder começar, você não precisa aparecer. Então assim, para mim, não existe dúvida alguma, é o melhor caminho para você dar o primeiro passo no digital. E o porquê disso é muito simples, é o caminho mais estável. Basta você ter vontade de aprender, um computador, internet, né, acesso ali a um celular e tal, e você já consegue trabalhar da sua casa de qualquer lugar do mundo. Eu, por exemplo, eu sou sócio de 3 empresas que prestam serviços, tá? Eu trabalho aqui da minha casa, tô no meu escritório em Lisboa, Portugal, viajo pra caramba, esse ano já conheci aí 3 continentes, foram, sei lá, uns 10 países, nem lembro, eu viajei praticamente todos os meses, tá? E eu consigo viajar muito e ter uma vida muito flexível, muito boa, ganhar super bem atuando nessa área. Então isso é uma coisa que você também consegue. Então o que você tem que fazer agora? Agora você tem que olhar esses 3 caminhos que eu te passei e analisar qual deles
faz mais sentido para você. É realmente você parar e pensar assim, cara, esses são os 3 caminhos, tudo se resume nisso daqui. O que faz mais sentido? Poxa, eu quero produzir conteúdo, eu tô a fim de aparecer, eu não tenho problema com isso, com lidar com hate nem nada, inconstância tá tudo bem, eu quero arriscar, vambora, vai produzir conteúdo. Ok, é um caminho válido para você. Ah não, eu tô disposto a estudar muito, a investir pesado, eu tenho grana para investir, quero fazer acontecer, você pode ter um produto físico ou digital, a venda de produtos pode fazer sentido. Ou então não, eu quero um caminho mais tranquilo, mais seguro, né, para eu dar esse primeiro passo nesse mercado sem grandes investimentos, sem demorar muito para ter resultado nem nada do tipo, o caminho da prestação de serviços é o que vai fazer mais sentido. E se o caminho da prestação de serviços é aquele caminho que faz mais sentido para você hoje, que está mais coerente com a tua realidade, com aquilo que você está buscando, você precisa dar o primeiro passo do jeito certo. E a melhor forma de dar esse primeiro passo do jeito certo é você participando do workshop Beta Start. Lembrando que esse workshop vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, sempre às 19h30 no horário de Brasília. São 3 aulas que vão acontecer de forma prática, online e gratuita. Você precisa garantir logo a sua inscrição, garantir que você está participando do grupo do evento para você receber todos os links e participar de tudo, porque a gente vai te dar um conteúdo mega valioso ali dentro do evento. Então a gente vai te mostrar exatamente qual que é o passo a passo que você vai seguir para você começar no mercado digital na área de prestação de serviços. A gente vai te mostrar quais são as habilidades que estão mais em alta no mercado hoje, quais são as áreas da prestação de serviços que pagam melhor, que tem muita demanda praticamente infinita para você poder escolher uma dessas áreas. A gente vai te mostrar também como é que funciona essas plataformas que trazem clientes para você, o que você precisa fazer para participar delas, e a gente ainda vai te liberar de forma gratuita o agente de IA oficial da Beta, que você vai poder utilizar para criar o seu perfil nas plataformas, enviar propostas personalizadas para os clientes. Basicamente você vai copiar a demanda do cliente, colar no agente de IA e ele vai montar uma proposta personalizada para você com alto potencial de conversão. Enfim, são várias funcionalidades e tudo isso a gente vai estar mostrando dentro do evento. Então se você está interessado em participar de aulas práticas, focadas em fazer você entrar no mercado digital e começar 2026 do jeito certo, com certeza você precisa garantir a sua vaga no workshop Beta Start. O link para você se inscrever vai estar aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui da tela, então lembre-se de já se inscrever logo e não se esquece de entrar no grupo, ativar ali o lembrete quando a gente enviar os links, né, das aulas. Você ativa o lembrete ali para garantir que você vai participar, porque eu tenho certeza que se você participar e seguir o que a gente vai te passar, a sua venda vai sair em poucos dias, tá? Você vai conseguir vender muito mais rápido do que você está pensando. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente tem vários cases de sucesso na nossa escola Beta, né, que mostram que é possível vender em poucos dias. Tipo o Ricardo, que era desempregado, entrou na Beta e 3 dias depois já tinha feito a primeira venda. Ou então o Renato, que era um operador de máquinas aqui de Portugal, né, que entrou na Beta, ele não sabia fazer site, ele aprendeu a fazer um site, fez a primeira venda, entregou o primeiro projeto, tudo isso em apenas 8 dias. Então não importa se você é do Brasil, de Portugal, de qualquer lugar do mundo, se você quer ganhar em real, dólar ou euro, tá? É possível inclusive você ganhar em moedas mais fortes, mesmo estando no Brasil ou estando fora dele também, enfim, não importa. Com certeza o conteúdo do Workshop Beta Start vai te ajudar. Então já garante a sua inscrição, tá? Já garante que você vai estar presente no grupo do evento e a gente se vê ali nas aulas dos dias 12, 13 e 14 de janeiro. Até lá, vai fazendo os exercícios desse vídeo que eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante para que você consiga começar 2026 com tudo, né? Para que a gente consiga fazer de 2026 o seu ano de virada, o ano que você vai de fato conseguir entrar nesse mercado e viver do digital trabalhando da sua casa ou de qualquer lugar do mundo.